Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante. Amém. Todos acharam aí? Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém? Então fala com o irmão assim, traga ela, se você esqueceu. Amém? Quem tem um smartphone aí pode usar a sua Bíblia, quem a trouxe também, amém? Mas tem aqueles que vão para a guerra sem as suas armas, né? A gente nunca vai para uma batalha sem as nossas armas, porque senão o inimigo vai nos vencer, né? Quando você for colocar a mão assim, não tem nada, né? Porque você esqueceu o seu armamento, amém? Todos nós que somos cristãos, que adoramos o Senhor, temos que ter nossa espada, porque todos os dias nós estamos em guerra contra os nossos inimigos, amém? Todos acharam? A partir do versículo 19, Mateus capítulo 6, amém? Diz assim: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guarde sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Amém? Só até nesse versículo, amém? Mas todo o capítulo 6, ele é um capítulo muito interessante, que todos nós devemos meditar e trazer para as nossas vidas. Mas eu quero me deter a partir do versículo 19, amém? E o tema da nossa mensagem vai aparecer aqui no telão: não ajuntem tesouros na terra, amém? Por que não ajuntar tesouros na terra? Alguém sabe? Por que não ajuntar tesouros na terra, irmãos? O que vai acontecer? Vamos lá, os irmãos participar aí. A gente não vai levar nada, né? Tesouro na terra vai apodrecer, amém? Vai enferrujar, né? Vai ser comido. Amém? Quantos aqui gostariam de morrer e no seu caixão encher ele de ouro? Amém? Colocar todas as suas joias, os dólares que você ganhou nos seus 50, 60, 70 anos aqui na terra. Gostaria que tudo isso fosse no seu caixão? Alguém gostaria? Não existe gaveta no caixão. Amém? O único que vai para debaixo da terra é você, que ainda será comido de bicho. E se for bem fortinho, né? Os bichinhos vai demorar mais para degustar. Se for um magrinho, esse aqui era muito magrinho. Não, esse aqui era gordinho. Esse aqui dá para demorar mais um tempinho, né? Foi para debaixo de 7 palmos do chão, acabou a sua vida aqui na terra. E começou o seu julgamento lá do outro lado. Amém? E todos nós vamos prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra. Amém? O nosso tema é esse: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam de vocês, né? E falando em riquezas, nós temos tantos homens ricos ao redor do nosso mundo, né? Homens bilionários, homens que têm iates, que têm 2, 3, 4, 5 helicópteros lá. O cara veio no Brasil aqui, um desses homens aí com 2 helicópteros, né? Naquele naviozão grande, rico, né? O cara podre de rico, né? E tantas pessoas ricas nesse mundo, né? Mas vivem uma vida vazia, porque toda a sua vida se resume
nas riquezas que ele tem nessa terra. E aí nós voltamos para aquela parábola do homem rico e Lázaro, né? Que o rico se divertiu na terra, participou de todas as suas, né, teve todos os seus momentos, as suas festas, aproveitou tudo que podia, mas um belo dia ele morreu. E morreu ele, e morreu quem? O mendigo. O mendigo foi levado para onde? Lázaro foi levado para onde? O seio de Abraão. E o rico foi para onde? Para o Hades. Lá ele tinha 3 coisas interessantes. Ele tinha consciência, memória e dor. Lá no inferno ele lembrou dessas 3 coisas. O tempo que ele perdeu, porque ele gastou com as riquezas dele. Então ele lembrou que tinha muito dinheiro, mas não conseguiu comprar a sua passagem para o lado de lá. E aí a Bíblia conta a história, que depois vocês podem meditar lá, que esse homem queria que fosse lá nos seus irmãos, fosse avisar para que eles não viessem para aquele lugar de tormento. Mas e o que foi dito para ele? Quem está lá não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para lá. Então muitos de nós achamos que morreu, acabou. Mas a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, 27 está escrito o seguinte: ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ou é a condenação eterna, ou é a vida eterna com Cristo Jesus. Então tudo que nós temos que passar hoje e agora é aqui nessa terra. E quando a Bíblia fala não ajunteis tesouros aqui na terra, ele está falando do nosso dinheiro, do amor ao dinheiro, do amor às coisas materiais. Nós vivemos um século em que as pessoas valorizam mais os bens materiais do que as próprias pessoas. Se matam por causa de um bem material. Quer ver uma situação muito interessante? Morre um parente seu, né, e tem lá uma herança de 50 bilhões de dólares para ser repartido em 20 irmãos. Vai ser uma briga terrível, né? Porque uns vão se galfinhar com os outros, e vai sair morte, né? Porque ele vai ficar com raiva, não, esse dinheiro aqui é meu, porque essa aqui é a minha parte, eu estava mais perto do meu pai, eu não sei o que, isso aqui, e começa. E hoje, em pleno século, nós estamos vivendo isso. As pessoas brigando por causa de dinheiro. E trabalhando muito, né? Temos visto as pessoas trabalhar de segunda a segunda, sem nenhum intervalo de folga. E eu tenho um bom conselho para você: trabalhe bastante, todos os dias. Amém? Mas trabalhe mesmo, para que quando você estiver doente numa cama, você contrate um médico particular para cuidar da sua saúde. Porque é isso que vai acontecer. Nós estamos tirando o tempo de qualidade que poderíamos dar para Deus, e estamos se envolvendo com as coisas dessa terra. E o Senhor nos chama a atenção nesse texto: não ajuntem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde o ladrão roubam. Mas ele fala no versículo seguinte: mas ajunte tesouros no céu, aonde não será roubado. E esse tesouro é o que? A nossa vida. E como está o seu coração? Jesus aqui, queridos, nos adverte para que não ajuntemos os nossos tesouros aqui na terra. Jesus disse para ajuntarmos os nossos tesouros no céu. Muitas das vezes colocamos as nossas esperanças em homens, em coisas, colocamos o nosso coração em coisas passageiras, ajuntando muitas coisas nessa terra, onde aqui tudo acaba se tornando tão dependente do que essa vida tem a oferecer. E acabamos aceitando algo tão pequeno, algo que aqui a ferrugem pode corroer, onde a traça consome, onde o ladrão pode roubar. Aqui colocamos nossas esperanças e o nosso coração nas coisas dessa terra, onde tudo irá acabar. Queridos, 2 lugares, nós falamos aqui, mas vamos repetir, 2 lugares que você precisa, 3 lugares que você precisa visitar enquanto você está vivo. Porque se você achar que você não vai morrer, falo uma coisa para você:
Todo dia morre uma pessoa de 10, de 5 anos, de 1 ano, de 25, de 30, de 50, um infarto com 30, 25 anos, morre. Todos nós vamos morrer. E todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Então, note aí, 3 lugares que você precisa visitar enquanto você está vivo. Um deles é o lixão. Lá no lixão você vai ver que tudo que você tem vai para o lixo. Sapato, tênis, roupa, calçado, sofá, geladeira, fogão, tudo que você imaginar, você vai encontrar no lixão. Aquele carcaça de carro velho, tudo vai para o lixo, porque acaba, não é verdade? Outro lugar que você precisa visitar enquanto você está vivo é o cemitério, né? Para você ir lá e ver que você vai para 7 palmos debaixo do chão, e que você não vai levar nada, vai levar só terra, vai levar flores, né? E aqui na terra o homem da funerária faz feita bem bonitinha a gente, né? Coloca as flores, né? Aquelas coisas lá, e você aqui todo bonitinho, igual um santinho, né? Vai levar alguma coisa? Só flores. Amém? E quando você for enterrado ali, daqui mais uns dias, se for lá desenterrar, já está assim, já está arrancando isso aqui, já está. Tudo está sendo comido, não serviu de nada, porque do pó vieste e do pó voltaste. Então você não vale nada nessa terra sem Deus. Outro lugar que você precisa visitar enquanto você está vivo é o hospital. Ai, mas eu não gosto de ir. Vai para lá, um dia você vai para lá. Vai lá tomar uma injeçãozinha, né? Vai ter que ir lá visitar um parente. Você vai ver que o hospital, quantas dores, lugares para que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Que todo o dinheiro do mundo não vai conseguir tirar você da sua morte. Todo o dinheiro do mundo não vai pagar a sua salvação. Então, anote esses lugares para que você vá e reflita sobre a sua vida. Então, queridos, no Antigo Testamento temos Salomão, um homem sábio. Ele teve muitos bens, muitas mulheres, teve fama, mas em meio a todas as coisas que teve, viu que as coisas dessa terra não pôde suprir a necessidade do homem. Porque tudo o que é terreno é vazio. Lembra de Alexandre o Grande? Conquistou tudo, mas havia um vazio dentro dele. Ele levou tudo que ele conquistou, ficou para todo mundo aí. A gente briga tanto por causa, briga com a família, aí morre, fica o dinheiro tudo aí. Fica tudo aí para as pessoas, aí viram um brigueiro, vamos para a justiça, 5 anos, 10 anos, é meu, não é meu, não é meu, esse dinheiro é meu. E aí a gente vê uma bagunça terrível. Então Salomão, ele diz isso, que o homem é vazio. Mas na velhice, Salomão, ele reconheceu que o que é terreno acaba, e ele também nos deixa esse texto registrado em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, se você possa abrir a sua Bíblia, ou você pode ler no telão que está lá. Agora que já se ouviu tudo aqui, está a conclusão. Olha o que ele conclui: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O essencial para o homem é obedecer a palavra de Deus, não é ajuntar os tesouros na terra. Dinheiro, os tesouros que nós temos, é consequência do nosso trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha honestamente, Deus vai te colocar no muito, mas se o seu coração estiver no dinheiro, você vai tropeçar, porque a Bíblia fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Outro texto que eu gostaria de ler com a igreja é Lucas capítulo 18, versículo 22 e 23. Ao ouvir isso, disse-lhes Jesus: falta-lhe ainda uma coisa,
Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro aonde? Nos céus. E depois você venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era um homem muito. E aonde estava o coração desse homem? Nas suas riquezas. Não estava no Senhor. O coração dele estava nessas riquezas. E aqui, queridos, eu gostaria de ver com vocês gostaria de fazer nessa noite, ver com vocês 4 perguntas que devemos fazer para colocarmos em prática nas nossas vidas. E você que está anotando aí, anote aí a primeira pergunta: onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Jesus, no texto que lemos, nos dá 2 ordens e um esclarecimento. A primeira é negativa e a segunda positiva. Vejamos o versículo 19, ele diz: não se preocupem em acumular riquezas. Aqui aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ele fala: não se preocupem. É claro que Jesus não está aqui condenando a riqueza, pois quando esta vem como fruto do trabalho e da bênção de Deus, ela não traz desgosto. Também aqui Jesus não está proibindo a providência, pois a Escritura nos exorta a considerar a ação das formigas, que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Por que será que o Senhor coloca uma formiga? Ele explica para nós, para a gente fala assim: vai ter com a formiga o preguiçoso. Por que ele fala que as formigas armazenam comida? O que ele está querendo ensinar aqui para nós? O que será que ele estava querendo, que lição que ele estava querendo trazer para cada um de nós? Então ele manda a gente ver as ações das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. O que ele condena no texto é o acúmulo para si, a ganância desmedida e a avareza mesquinha. Entramos no mundo nus e sairemos deles nus. Não há gaveta, como eu falei para vocês, em caixão, né? E aqui eu quero falar algo para vocês, que eu falei no culto aqui. Teve um senhor que ele morreu e ele queria ser enterrado dentro do carro dele. E eu vi a foto, e aí eles colocaram o senhor no carro, sentado naquele banco, e com a mão no volante, né? Porque ele queria morrer com aquele bem material dele, que ele conquistou com tanto sacrifício. Enterraram ele. Aí a pergunta é: será que ele queria ir para o céu de carro? Né? Tem uns que falam assim: eu gostaria que quando eu morresse, você colocasse todos os meus colares, os meus anéis de ouro, as minhas alianças, os meus cartões de crédito, porque eu quero levar todos eles para onde eu vou. Tem pessoas que acham isso, queridos, que acham que vai morrer, né? E que lá do outro lado vai ter uma vida, que lá do outro lado vai ter um shopping para você gastar, que lá do outro lado vai ter um salão de beleza para você fazer as suas unhas, que lá do outro lado vai ter festinhas raves para a gente passar a noite, que lá do outro lado vai ter várias coisas, lá do outro lado vai ter pranto e ranger de dentes. Lá do outro lado, para quem não tem uma vida com Cristo aqui e agora, é vida de morte. Não é brincadeiras, queridos. O Senhor fala na Bíblia tanto sobre o inferno, que nós temos medo de ouvir sobre o inferno.
Temos medo até de ler Apocalipse. E as pessoas, não quero ler Apocalipse. Por que tem medo? Porque está devendo alguma coisa. Se tem um ser humano que deve, somos nós. E aí eu falei aqui no outro culto, que Los Angeles, onde fica lá eles contratam aqueles atores, né? Aqueles dublês, né? Eles tinham que vir no estado de Rondônia. Eles tinham que vir em algumas igrejas. Porque nós temos tantas pessoas que dublam a vida de cristão, que essas pessoas estão perdendo de ganhar dinheiro. Fazer um filme, fazer uma minissérie. Não, eu já estou acostumado com isso aqui, então eu sou o cara. Porque muitos de nós maquiamos a nossa vida. Nós vivemos no século 21 que as pessoas estão maquiando as suas vidas. Você olha ela aqui, mas por dentro ela é outra pessoa, tem uma dupla personalidade. E está vivendo a vida desse jeito, levando e indo e acha que as coisas estão bem. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que as Escrituras aqui nos exortam a considerar a ação das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. O que ele condena no texto, como eu falei para vocês, é o acúmulo para si da ganância desmedidas, e não há gaveta em caixão. Aqui os nossos tesouros são comidos por ferrugens, destruídos por traças e subtraídos por ladrões. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Quantas pessoas têm amor ao dinheiro? Quantas pessoas você conhece que tem amor ao dinheiro? Tem um monte, né? Aqui mesmo tem um monte, sentado nas cadeiras, que só Deus sabe quem é. Eu não sei. Mas quantos aqui têm amor ao dinheiro? Amor às coisas materiais. É coisa para a gente refletir. A ordem positiva, nesse texto, está lá no versículo 20. Olha só que interessante. Guardem, sim, tesouros preciosos aonde? Ele manda a gente guardar aqui na terra. Por que ele não manda guardar aqui na terra? Porque se guardarmos aqui na terra, nós vamos nos perder, que é o que está acontecendo na nossa geração. A geração de ganhar dinheiro, a geração de trabalhar. Não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo nem de ler Bíblia, não tenho tempo de orar, não. A geração pós-moderna, que não se esforça, mas se esforça para ganhar dinheiro. O cara ganha 5 mil reais e arruma um outro serviço para ganhar 10 mil reais. Ele começa a ganhar 10 mil reais e gasta 20 mil reais. E aí trabalha de segunda a segunda, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo de vir na igreja, não tem tempo de ir na célula, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de sair com os filhos. Aí o filho fala assim: pai, quantos que custa 5 minutos do senhor? Eu posso comprar? Ou se não, uma esposa: meu amor, quantos que custa 1 hora sua comigo? O que é isso, mulher? Que besteira é essa? Está trabalhando muito, está esquecendo de viver a essência da vida. Então aqui, queridos, ele fala não ajuntar os tesouros aonde? Guarde sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. Ajuntar tesouros no céu não é criar uma linha de crédito celestial. Isso não é acumular méritos pessoais, porque méritos pessoais seu não vale nada. De repente você quer ser enterrado o seguinte, com todos os diplomas que você tem. Eu fiz a universidade na Harvard, eu fiz doutorado em Michigan, eu fiz doutor não sei de que lá onde Judas perdeu as botas. Eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo e tem eu. Recebi esse diploma. Quando você morrer, leve esse diploma. Vai estar lá no seu caixão, todos eles colocados, para que todas as pessoas que forem no seu velório vê lá, esse aqui era o cara, mas acabou. E aí coloca os diplomas lá, vai tudo ser corroído por bicho, vai estragar, se molhar estraga, vai ficar tudo aí. Então mérito nenhum, queridos. Então
não é acumular méritos pessoais diante de Deus, nem manter um saldo robusto no banco do céu, em virtude das boas obras praticadas nessa vida. Quando usamos, porém, nossos tesouros para promover a causa do Evangelho e socorrer os necessitados, isso é investir para a eternidade. Por quê? Porque se eu morrer hoje e for levado para o Senhor, eu vou para onde? Para o meu Senhor. Porque o meu tesouro está lá no céu. Todos nós deveríamos ser cristãos de verdade, irmãos. Muitas vezes nós somos os maiores mentirosos. Quando eu falo isso, estou falando de nós, para mim. Se tem um povo que maquia bastante, muitas vezes somos nós, com as nossas mentiras, com as nossas inverdades. Não, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dou uma cesta básica todo mês, eu vou a hospitais, eu levo sopa aos pobres. Isso não vale nada, porque a Bíblia fala, as obras sem fé é morta, não vale nada. A gente quer que Deus veja, não, Senhor, eu estou aqui, vou colocar a moedinha aqui, a minha oferta, beleza? Se o Senhor está vendo, pá. Vai adiantar alguma coisa? Não vai, queridos, vai ficar tudo aí. Então o maior investimento nosso é no céu. Então, nesse sentido, ganhamos o que damos e perdemos o que retemos. Deus não está convidando você para vir aqui dar 50 mil reais e receber 20 mil reais. De repente a gente queria ouvir uma mensagem aqui, queridos, nessa noite, traga 50 e você vai levar 1000. Deus está falando nessa noite aqui que 50 pessoas que estão aqui, quando sair daquela porta para fora, vão receber uma grande vitória, dinheiro na sua conta. Você vai receber 10 mil reais na sua conta. Aleluia! De repente a gente quer ouvir essas coisas, né? Mas a Bíblia fala, não ajunteis tesouros na terra. Qual é a motivação do nosso coração? Então, ganhamos o que damos e perdemos o que nós retemos. Olha o versículo 21, que ele diz aí, no capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver as suas riquezas, lá estará também o seu coração. O nosso tesouro arrasta o nosso coração. Se o nosso tesouro está aqui na terra, o nosso coração vai ser arrastado para aquilo. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração vai ser arrastado para o céu. E eu quero todos os dias da minha vida viver com o meu tesouro e o meu coração nas mãos do Senhor. Porque o dia que eu morrer nessa terra, eu sei para onde eu vou. E você sabe para onde você vai? Se morrer agora, né? Nós temos tantas pessoas, o cara está lá com você, né? O cara está lá, bem tranquilo, nem espera a morte, daqui a pouco morreu. Deu um infarto no cara, o cara morreu. E aí, vai para onde? O que ele fez? Onde estava o coração dele? Onde estava firmada a fé dele? Só em cultos? Não. Se não estiver nas mãos do Senhor, não vai estar legal. Amém? Estão me entendendo? Então, queridos, o nosso tesouro arrasta o nosso coração. Nosso coração estará na terra ou no céu. Depende de onde o colocamos, se na terra ou no céu. A segunda pergunta que você precisa fazer: como são os seus olhos? Como é os seus olhos? Olha o versículo 22, versículo 23 do capítulo 6. Os olhos são como a luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível, ou seja, você está nas mãos do diabo e não nas mãos de Deus. Porque quem está na luz está em Cristo. Quem está nas trevas está nas mãos do diabo, sendo manipulados por ele.
Agora, onde estão os seus olhos? Está no Senhor? Porque se está no Senhor, a palavra de Deus diz: luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor, porque está no Senhor, não está aqui na terra. Jesus não desceu aqui, não participou aqui na terra falando para você que ia te dar uma vida fácil. O Senhor não fica prometendo para você riqueza. Onde mostra onde Deus prometeu riquezas aqui para nós? Ele prometeu a salvação da vida do homem. Porque a Bíblia diz: homem louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor veio pregar a salvação das nossas almas. O Senhor veio falar para nós assim: olha, tira o coração de vocês das coisas desse mundo. Vocês estão ajuntando muito tesouros, vocês não têm tempo para mim, vocês não têm tempo de ler a Bíblia, vocês só têm tempo de ficar fofocando, vocês só têm tempo de ficar fazendo outras coisas, menos buscar o que é mais importante, que vai te fazer falta lá na frente. E o tempo, queridos, é algo irrecuperável. Nós não recuperaremos mais o tempo perdido. E o dia que chegar a sua conta, você vai ter que pagar ela. E não adianta ter todos os dinheiros do mundo para pagar, que você não vai conseguir pagar. Porque a salvação não é comprada. Tem que abrir aqui, o coração, e tem que se entregar para o Senhor. Então essa pergunta: como são os seus olhos? Nossos olhos são o farol do nosso corpo. Pode nos enlevar ou nos derrubar. Pode nos conduzir a práticas do bem ou a prática do mal. Pode nos levar pelas veredas da justiça ou puxar-nos para os caminhos escorregadios da iniquidade. A advertência o Senhor nos dá no versículo 22, que Ele fala: os olhos são como a luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá em todo seu corpo, haverá luz. Ele nos dá uma advertência. Ele fala assim: para de ficar andando nas trevas, andem na luz, porque senão vocês vão cair. Por que será que muitas pessoas não prosperam, queridos? Por que muitas pessoas não conseguem um emprego? Por que muitas pessoas não conseguem sair da mesmice? Por que tem muitas pessoas que não conseguem nada na vida? Quando você vai ver, os olhos delas estão em outros lugares, menos em Deus. E quando você vai falar de Deus para ela, não, banda de ignorante, né? A nossa geração pós-moderna é isso que ela vai dizer para nós. Então os olhos são aqueles bens, né? Os olhos são aqueles que se alegram com a beleza da criação divina, sem a deturpar e sem a desejar maliciosamente. Já no versículo 23, os olhos maus são cheios de cobiça, ganância, são olhos cheios de impureza, lascívia, são olhos que não se deleitam com o belo para dar glórias a Deus, mas que cobiçam maliciosamente o belo para o prazer pecaminoso. Um cego tem olhos, mas não tem luz. Um cego anda em trevas, mas não sabe para onde vai, nem em que tropeça. Tudo para ele está cercado de densa escuridão. Assim eram os fariseus, cegos guiando outros cegos. Você sabe qual que é o maior problema nosso? A gente não gosta de ser confrontado não, irmãos. A gente já parte para a porrada. Não vou vir mais nessa igreja. Não tem assim? Não volto mais aqui. Antigamente, quando se conversava com as pessoas, confrontava as pessoas, ficavam na igreja e eram confrontadas com seus pecados. Hoje são confrontadas e vazam embora. Por quê? Não, esse cara não sabe o que ele está falando.
Então joga isso aqui fora. Porque o que nós estamos falando é o que está aqui. E se eu não leio, isso significa que eu não tenho prazer na palavra. Tem outras coisas, menos na palavra de Deus. Então, queridos, precisamos aprender isso. A outra pergunta que você precisa fazer: a quem você serve como Senhor? Ora, senhores ou dois patrões. Vocês não podem servir a dois senhores ou dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está aqui, olha aí no versículo 24, está aí. Algumas coisas precisamos analisar aqui. Primeiro, em primeiro lugar, Jesus diz que o dinheiro não é neutro. Ele diz que as riquezas são uma entidade e não uma coisa. Ele chama as riquezas de mamon, porque ele fala: não servis a Deus e a mamon. Ele fala sobre o dinheiro. Olha que interessante. Ele chama as riquezas de mamon e não de moedas. As riquezas têm o poder de subjugar as pessoas e torná-las escravas. E a palavra mamon é um termo hebraico que significa o quê? O que se armazena, ou de outro termo que significa no que se confia. Do que se armazena ou do que se confia. Ou seja, eu não posso servir a Deus e ao mundo das riquezas ao mesmo tempo. Ou eu odeio um e sirvo o outro. É o que a Bíblia diz. Então, portanto, essa palavra refere-se à personificação da riqueza. Em segundo lugar, Jesus diz que o dinheiro é um senhor que exige dedicação exclusivas 24 horas. Lá no versículo 24, olha, ele diz: vocês não podem servir a dois patrões, já lemos, porque vocês odiarão um e amarão o outro. Então você vai ter que servir ele. Você vai ter que ser escravo ou do dinheiro, ou não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Hoje tem as pessoas que falam assim, que acham que eu posso servir a Deus e ao mesmo tempo está na igreja, está fora da igreja servindo ao diabo. E aí o velho homem não morre, né? Porque a gente gosta das coisas velhas e ainda fica perdurando sobre nós. Então Jesus disse que o dinheiro é o senhor que exige dedicação exclusiva. Jesus não chamou o diabo, o mundo, nem mesmo César de senhor, mas chamou as riquezas, mamon, de senhor. Esse senhor é carrasco, escraviza seus súditos. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam, se divorciam, se matam e morrem. Corrompem e são corrompidas. O dinheiro é o senhor que exige devoção exclusiva dos seus súditos. Então as riquezas que nós temos nessa terra, se o nosso coração está nelas, nós vamos ter que se dedicar a elas. Um medo de roubar, né? Coloca um monte de segurança, um medo de roubar, e coloca um monte de grade. Vai no banco, toda hora está lá conferindo o dinheiro, né? Para ver se alguém roubou, então você vai ter que ficar escravo daquele dinheiro. Agora, quem tem Cristo de verdade, o seu tesouro está no céu, a preocupação dele está em servir a Deus, porque ele sabe que Deus vai prover para ele as outras coisas que ele precisa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Terceiro lugar, Jesus diz que nem Deus, nem as riquezas aceitam devoção parcial, porque ele fala: não podeis servir a dois senhores. Ou mata um, ou fuzila o outro, né? Ou serve um. Então, Deus não aceita dividir entre duas devoções. Não é possível um servo servir a dois senhores. E quarto, quem serve a Deus não pode viver mais debaixo do jugo de Mamon. Quem é escravo de Mamon não pode ser servo de Deus. O que é Mamon? O dinheiro, a servidão, a escravidão das coisas desse mundo. É pecado ter riqueza, irmãos? Não é. É pecado termos 5, 10, 20 casas? É pecado termos um avião? É pecado termos um iate, termos uma Ferrari? Não é. O problema está como o nosso coração está. Lembra da passagem da Bíblia? Quando o Senhor chama os homens para ir lá, eu falo assim: não, eu não posso ir, porque eu vou me casar,
eu preciso ir lá ver a minha donzela, né? Ou fazer outras coisas. Não, eu comprei um sítio. Eu comprei uma fazenda. E vou ter que ir lá trabalhar todo domingo. Está no final de semana, está enfiado dentro desse sítio. Mas igreja, os bens materiais têm muito mais valor. Não tem tempo de servir ao Senhor. Ah não, eu tenho que fazer isso, então não vai dar. E a gente vai colocando várias desculpas, né? E a última pergunta que precisamos fazer: o que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? O que ocupa o primeiro lugar na sua vida? E tem pessoas que ainda citam a Bíblia, né? Não, a Bíblia fala que primeiro temos que buscar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí você busca. Se você buscasse, você não faltava nos cultos. Se você buscasse, você estava nas células. Se você buscasse, você estava visitando os hospitais. Se você buscasse, você largava a televisão e ia ler a palavra. Se você buscasse, você estava gastando tempo em oração. Se você buscasse, você estava pregando a palavra. E a gente fala, né? Que reino que nada, irmãos. Buscai primeiro os nossos interesses. Vamos interpretar assim. Depois as outras coisas nós damos. Nós damos o resto para Deus. E vem no culto. Ai, tinha que ir no culto hoje. Esse louvor aí. Chega aqui só critica. Começa lá, criticando lá desde a porta, aqui dentro de casa. Que colocou esse copo aqui? Não faz nada. Só senta nessas cadeiras para criticar. Está vendo o irmão lá? Está vendo? Ué, o que aconteceu aí? Está vendo o cara morrendo do seu lado? Não está nem aí, porque não está preocupado com aquela alma. Isso é buscar o primeiro reino de Deus? Precisamos meditar, queridos. Você é uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas? Aí você olha assim, está tudo comido. Uma ansiosidade do inferno, porque não é de Deus. É por isso que as pessoas estão doentes na sua alma, preocupado com as coisas dessa terra, irmãos. A única coisa que você tinha que se preocupar é a sua alma. E o Senhor fala: não temei o homem, mas temei aquele que pode mandar a sua alma para o inferno. Aquele homem rico que estava lá: Senhor, me tira daqui, Senhor. Vai lá nos meus irmãos, os meus irmãos, fala para eles: Senhor, pelo amor de Deus. Não. Lá no inferno, ele teve 3 coisas. Primeiro, consciência. Segundo, memória. Vai lembrar 24 horas o que você perdeu aqui. Que dia que é hoje? Dia 6, né? Aí você chega lá, morreu, chega diante de Deus. Chega lá, você estava no culto do dia 6. Aí você fala assim: não, Senhor, não ouvi a palavra, ninguém falou nada. Aí o Senhor pega e coloca você, a cara de pau aqui, ó, bem no telão. Eu vou te mostrar para você dia 6, às 9 horas. Aquele careca gordo estava falando para vocês. Olha aqui, ó. Você viu, enquanto ele estava falando, você estava tirando sarro. Você estava pensando nas coisas, outras coisas, menos em mim. É isso? Perder tempo, queridos, nós não vamos mais recuperar o nosso tempo. E nós temos que aproveitar todas as oportunidades, as oportunidades boas. Ah, se nós soubéssemos como era o inferno. A gente lê que é
pranto e ranger de dentro. Mas se você tivesse uma experiência, você nunca mais você ia deixar de servir a Cristo. Quem viu aquele vídeo que viralizou pela internet esses dias de um rapaz que morreu no acidente e o rapaz voltou? A irmã viu, o rapaz gritava. Ele gritava, eu tenho esse vídeo ainda. Ele gritava. Ele ainda gritava o nome de uma pessoa, eu acho que não sei se era amigo dele. Tipo assim, Beto, você precisa conhecer Deus, Beto, pelo amor de Deus. E as mulheres, esse homem está ficando louco. Elas falando lá. Mas ele voltou. Por que será que Deus permitiu que ele voltasse? Porque de repente o Beto ia para o inferno, mas Deus ia usar ele para trazer o Beto para Cristo. Você não vai morrer sem Cristo não, Beto, porque Deus me mandou para pegar você. Amém? Então você é daquele que sente que vive roendo as unhas, antecipando os problemas. Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo na sua porta. Você sofre pensando no que vai comer, como vai se vestir. Os ateus, todo tipo de pessoas. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Não fala comigo, homem. A mulher chega para falar com o homem. Cala a tua boca, mulher. Cala a tua boca, homem. Sai para lá, moleque. Nervos à flor da pele. A mulher chega para falar com ansiedade, que não conseguiu as coisas. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. São um barril de pólvoras pronto a explodir. Nunca se teve tantas pessoas doentes como no nosso século 21. E quem fazer faculdade, estudar psicologia, psicoterapia, vai ganhar muito dinheiro. Porque uma sessão de terapia, de, sei lá o nome lá, custa R$400, irmãos. E quem não pode pagar? Uma sessão de terapia, essa terapia aqui é de graça. Isso aqui é de graça se você for para os pés do Senhor. Aqui, mas ninguém quer. Nós queremos os meios mais fáceis. Uma geração nesse miojo, uma geração micro-ondas, que não ora. Uma oração para boi dormir. Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Obrigado por esse alimento, amém. E o diabão, é isso aí, cara, ora desse jeito aí, velho. Essa oração que eu quero mesmo, oração para boi dormir. Enquanto você ora, eu fico aqui te ajudando, velho. Arrancando o seu tempo. Se nós gastássemos tempo com a Bíblia como nós gastamos com os celulares, seríamos pessoas melhores. Estamos terminando, irmãos. O que é ansiedade? Ela é destrutiva. A palavra ansiedade significa rasgar, enquanto a palavra inquietação significa constante suspense. Tem uma mulher muito maravilhosa chamada Corrier ten Boom, de um filme chamado Refúgio Secreto, que ela diz o seguinte: que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder e das suas forças. A ansiedade é enganadora, ela tem o poder de criar um problema que não existe. 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer nas nossas vidas. Nunca. Sofremos demasiadamente. A ansiedade tem o poder de aumentar o problema e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel, só enxergam gigantes de dificuldades à sua frente e veem-se a si mesmo como gafanhotos. A ansiedade é inútil. Jesus nos dá o diagnóstico para vencermos a ansiedade. Sabe qual é o diagnóstico de Jesus? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar. A sua carne tem que orar, a sua carne tem que ler a Bíblia.
a sua carne tem que jejuar, porque nem só de pão vai viver o homem, nem só de riquezas vai viver o homem nessa terra. Se não orarmos, queridos, se não assumirmos o nosso papel como cristãos, eu sou da Manancial, é o quê? Dá mau testemunho, faz as coisas erradas. Eu só posso ser de Cristo se eu estou ligado com Ele. Se eu não estou, não tem nada. Sou apenas mais um no meio da multidão, fazendo a gente se desgastar por causa de você. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele escuta a voz do Mestre e fala assim: Senhor, eu cansei de viver dessa forma. A gente não gosta de uma palavra dessa, porque ela dá um choque em nós e fala assim: para de viver no mundo de fantasias. Dá um choque em nós. Para de ser palhaço. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. É isso que o Senhor fala para nós, irmãos. Antigamente as pregações eram assim, e a gente ficava bem quietinho, né? Ai, Jesus, está doendo. Vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. E o antídoto para você ser curado é a fé. Vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E vencemos a ansiedade quando descansamos nos cuidados de Deus. E o versículo último diz o seguinte: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. Ele encerra: já é suficiente a carga de cada dia. E aí, de que lado você está? De que lado você está? O que ocupa o primeiro lugar no seu coração, em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? O que você serve? A quem você serve como Senhor? Como são os seus olhos? E onde está o seu tesouro? No céu? Ou na terra? Vamos ficar de pé?